Nesse vídeo vamos falar sobre 5 ações que podem ter um grande lucro agora com esse ciclo de baixa dos juros. Nós estamos saindo de uma Selic de 13,75%, já estamos em 13,25%, uma queda de 0,50%, mas para os próximos meses, para os próximos anos, essa taxa Selic ela vai lá para 9%, 8%. Nós teremos a queda dos juros e com isso a Bolsa de Valores, as empresas elas tendem a se beneficiar e muito. Nós temos aqui uma seleção então de 5 empresas de alguns setores que podem se beneficiar mais do que outros setores. Então a ideia é realmente olhar para aquelas empresas que têm um grande potencial de valorização de agora em diante. Então bora lá pro vídeo e vamos ver quais são essas empresas. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. São 2 vídeos por semana, sempre te informando sobre o mercado financeiro, trazendo aqui alguns vídeos para te ajudar a se tornar um investidor melhor. E eu te peço duas coisas: se inscreve aqui embaixo, também deixa o seu like, assim você me ajuda a crescer aqui no YouTube. E bora lá então, vamos começar dando uma olhada aqui nesses setores que podem se beneficiar com esse novo ciclo de baixa da taxa Selic. E beleza, antes da gente ir para essas 5 ações que eu selecionei, para a gente dar uma olhadinha que tem um grande potencial de valorização com a queda da Selic, eu me baseei nesse artigo aqui da corretora Rico. Eles fizeram um artigo aqui bem interessante fazendo um estudo sobre quais ações se beneficiam de um ciclo de cortes da taxa Selic. Aqui nós temos um artigo feito pelos analistas ali da corretora Rico. Eu não tenho vínculo nenhum com eles, mas eu achei interessante o artigo e eles fazem todo um estudo olhando quais setores que se beneficiam mais, e aqui eles trazem uma imagem também bem interessante, mostrando, por exemplo, alguns setores que se beneficiam mais do que outros, como é o caso aqui o setor de transporte. Varejo se destaca muito, pois com os ciclos altos o varejo ele sofre demais, e agora com esse ciclo de baixa dos juros o varejo ele volta a crescer, volta a expandir. Ou seja, quando os juros caem, a economia como um todo cresce. A Bolsa de Valores no geral ela cresce e cresce bastante, mas uma economia que está fluindo, que está gerando empregos, que está dando dinheiro para a população, acaba que as pessoas consomem mais e o setor do varejo se beneficia demais com isso. Então nós temos aqui transportes, varejo, papel e celulose, mineração e siderúrgica, parte de saúde também, bens de capital, instituições financeiras. Existem alguns setores que se beneficiam mais. E a ideia então é desse artigo, pegar essa lista que o artigo trouxe, selecionar então 5 dessas ações e dar uma olhada a mais nelas, ver como é que elas funcionam, se faz sentido pra gente investir nelas, se elas são boas empresas ou não. Bora lá, vamos começar aqui com a primeira ação, que é a EZTEC. A EZTEC é uma ação do setor de construção civil. Nós temos aqui um setor que é bastante prejudicado com a alta dos juros. Essas empresas, essa construção civil, ela tem que estar a todo momento pegando crédito para construir, para depois vender aqueles imóveis e aí sim conseguir um lucro. Então, enquanto elas estão construindo, ainda não venderam essas obras, elas precisam do dinheiro. E com essa dívida maior, elas acabam tendo então um lucro menor. Com os juros lá em cima, a dívida fica cara. E nós temos aqui então a EZTEC. Ela foi fundada em 1979, ela tem mais de 40 anos de história, ela é uma grande empresa que vem se destacando bastante. Ela teve o seu IPO ainda em 2007, ela trabalha nessa parte de construção, incorporações e venda então desses imóveis, dessas obras. Ela já lançou 141 empreendimentos, ela possui mais de 4,3 milhões de metros de área construídas. Então de todos os seus empreendimentos, os seus imóveis, passa de 4,3 milhões de metros quadrados. Então veja que é uma empresa que ao longo dos anos ela vem se destacando bastante e a gente pode comprar ela aqui com cerca de R$24. O dividendo dela não é interessante, o foco dela aqui é no crescimento. É uma empresa que está ainda nessa fase de crescer e não de distribuir dividendos, mas veja que o crescimento dos últimos 12 meses tem ficado aqui em 36%. Ela é uma empresa que, se a gente expandir um pouco mais o gráfico, a gente vai ver aqui que desde 2020 até então ela teve uma queda bem considerável, uma queda bem grande, também levado a essa alta dos juros. A alta dos juros acabou prejudicando bastante a empresa, mas agora nessa retomada, já avisando aqui uma queda dos juros, ela já subiu aqui 36%. Então é uma empresa que tende a se valorizar agora com a queda da Selic. E dando uma olhadinha rápida nos seus indicadores, o dividendo então é baixo, não é o foco dela. O PL dela, o que indica se a empresa está cara ou barata, está aqui em 20. No momento está mais baixo do que historicamente esteve, lá em 40, 30. Um PL de 40, 30 realmente são indicadores aqui muito altos. Aqui um PL de 20 já começa a ela não está barata, mas está um patamar interessante para a gente investir. Se a gente for olhar para a parte de margem líquida dela, tem ficado aqui em 23%. Isso mostra de toda a receita que ela tem, 23% ela consegue transformar em receita líquida, o que deu um ROI aqui de 5%. Não é uma empresa que tem um ROI muito interessante. O ROI é a eficiência mesmo em gerar o lucro líquido. Então é uma empresa que tende a crescer, é uma empresa de um setor cíclico difícil, que passa por esses ciclos econômicos. A dívida dela está bem controlada, uma dívida
dívida líquida dividida pelo EBITDA, quando ela vem negativa, como é o caso aqui de menos 0,50, indica que a empresa não tem dívida, inclusive ela tem um pouco de caixa para expandir, para manter os seus negócios. Uma segunda ação para a gente dar uma olhada é a nossa própria Bolsa de Valores. Nós temos aqui a B3 listada, a gente pode investir nela e ela vem aqui mostrando um desempenho bem interessante, de uma valorização aqui de 12% no último ano. Ela vem pagando aqui um dividendo baixo aqui de 2,74 e a gente pode comprar ela aqui com cerca de R$14. O que acontece? Com a Selic baixando, muitas pessoas vão migrar da renda fixa e vão buscar investimentos na bolsa. E com isso a bolsa ela vai receber mais investidores, ela vai aumentar em muito o número de investidores, o que traz um lucro maior também para a empresa. Então essa é a ideia da gente investir na B3 pensando que existem ainda muitos investidores que ainda não estão na bolsa e conforme as pessoas vão se conscientizando, vão aprendendo sobre o mercado financeiro, sobre investimentos, elas acabam aumentando então o lucro da empresa, da Bolsa de Valores aqui que é a B3. É bem interessante e se a gente for olhar para os seus indicadores, ela tem indicadores aqui bem legais. O dividend yield dela tá baixo, está aqui em 2. Ela teve esse pagamento maior aqui em 2021, mas a média realmente tem ficado aqui uns 4% de dividendos. Não é o foco dela ser uma pagadora de dividendos. Mas veja que ela não tem dívida, é uma empresa que tem aqui 0,43 de dívida, ou seja, não tem dívida, ela tem caixa. O PL dela eu considero um pouco alto, mas ela já esteve bem mais cara do que isso, se a gente for olhar o histórico. A parte da margem líquida é o que mais chama atenção, 40% é lucro líquido. Então de toda a receita da B3, 40% é lucro líquido. Ela não tem muitos custos, ela tem que fazer a custódia, tem que fazer todo o gerenciamento das ações, enfim, fazer esse meio campo entre os investidores e as corretoras, fazer essa custódia, mas não tem tanto custo assim. Então quanto maior for o número de investidores que foram chegando na B3, maior vai ser o lucro dela, o que dá um ROI aqui de 20%, uma eficiência muito boa na empresa em gerar esse lucro líquido. Aqui uma segunda empresa para a gente dar uma olhada, a própria B3, a Bolsa de Valores aqui do nosso país. Uma terceira ação é a Alupar, aqui no setor de utilidade pública, com a taxa de juros baixando, esse setor aqui ele também se beneficia. As empresas de energia geralmente possuem uma dívida bem alta e esses juros altos trazem uma dívida aqui bem cara para a empresa. A gente vai ver logo em seguida o indicador de dívida dela, mas nós temos aqui a Alupar, uma empresa que atua na parte de geração e também transmissão de energia elétrica, uma empresa bem interessante para a gente investir e um setor que é bem forte no país. Na parte de geração de energia, ela possui um parque eólico, mais 4 hidrelétricas e mais 5 centrais hidrelétricas, menores do que as usinas hidrelétricas. Então nós temos aqui essa parte de geração e também a transmissão. Ela tem mais de 8.000 quilômetros de linhas de transmissão de energia. Então aqui nós temos a Alupar, uma opção bem interessante para a gente investir. A gente pode comprar com cerca de R$28. Ela já paga bons dividendos aqui em torno de 6% e teve uma valorização aqui de 10% no último ano. Dando uma olhadinha nos seus indicadores, o histórico de dividendos então tem ficado aqui nesse 5%. Ela já pagou mais no passado, mas a média tem ficado em 5%. O PL dela está aqui ok, está em 11%. A dívida aqui que a gente estava falando, 3,74 aqui na dívida líquida dividido pelo EBITDA. Ou seja, pegando tudo que ela recebe, ela levaria ainda quase 4 anos para pagar suas dívidas. Além, é claro, que a gente está considerando que toda a receita, existem todos os custos, mas é normal que as empresas de energia tenham essa dívida maior. Elas conseguem ter concessões de longo prazo e com isso elas conseguem uma dívida maior porque elas sabem que durante um longo prazo elas vão receber aquele valor ali, não importa muito o que aconteça. Claro que sempre existe uma interferência do Estado ou então alguma crise climática, mas no geral essas empresas tendem a ter essa dívida bem alta. Com a queda da Selic, essa dívida vai se tornar mais barata, o que vai dar um lucro líquido maior para a empresa. Bom, a margem líquida dela é muito boa, fica aqui em 24%, que deu um ROI aqui de 10%, também uma empresa bem interessante, uma empresa que tem uma eficiência boa em gerar esse lucro líquido. Aqui nós vimos a Alupar, um setor de energia que também tende a se beneficiar com a queda dos juros. Uma quarta ação é a Multiplan. Aqui nós temos uma empresa do setor imobiliário, ela tem vários shopping centers, mas não são só os shopping centers, ela também trabalha com a ideia de criar ali todo um ambiente que ela chama de multiuso. Então, além dos shoppings que ela administra, que tem no total ali 20 shoppings, ela também tem outros empreendimentos, como hotéis, restaurantes, praça de alimentação, enfim, ela cria todo um ambiente ao redor dos seus shoppings também para valorizar toda a região. Isso faz com que os imóveis em si se valorizem bastante. Então, não é só os shoppings, mas sim esse contorno dos shoppings, ela também ganha bastante com isso, principalmente na parte de hotéis. Bom, ela tem 20 shopping centers, totalizando 930 mil metros quadrados de ABL, quase 1 milhão de metros quadrados para serem alugados, e ela atua também em 6 estados. Nós vemos aqui uma empresa do setor imobiliário. Uma vantagem da gente escolher uma empresa de shoppings aqui é que ela pode ter uma alavancagem, ela pode pegar a dívida, criar e expandir mais rápido do que os fundos imobiliários.
imobiliários. A gente pode comprar com cerca de R$26. O dividendo dela tem ficado aqui em torno de 3,19% e ela se valorizou aqui 5,23%. Bom, nós temos aqui alguns indicadores, como por exemplo o seu PL, que está aqui em 18, um PL que está considerado baixo para o histórico que a empresa já teve, e ela tem aqui uma dívida que é de 1,24, ela vai se beneficiar então com a queda dos juros, e a margem líquida dela é muito boa, uma margem líquida aqui de 46%. Toda a receita que a empresa tem, quase metade ela transforma aqui em lucro líquido, que gerou esse ROI aqui, essa eficiência em gerar lucro de 13%. Então uma empresa aqui diferente do setor imobiliário. Essa vantagem então com os fundos imobiliários é que ela pode se alavancar, ela pode crescer muito mais rápido do que os fundos imobiliários. E para fechar, nós temos aqui a nossa última ação, que é o Santos Brasil. Essa é uma empresa então que atua com operação portuária de containers, é uma empresa bem interessante. Ela tem ali o maior porto em Santos da América Latina, é uma empresa bem interessante e um setor também bem diferente que a gente normalmente não comenta. Eu pelo menos aqui não falo muito sobre a Santos Brasil. Ela tem 3 terminais de containers, 1 de veículos, mais 3 de cargas gerais e mais 3 terminais líquidos. Então ela tem ali vários portos espalhados pelo Brasil, mas não são só os portos, é toda a cadeia logística que tem por volta desses portos. Então bem interessante aqui, uma empresa diferente pra gente dar uma olhada. Bom, a gente pode comprar ela aqui com cerca de R$9, vem pagando um dividendo bem interessante aqui de quase 9% e se valorizou 26% no último ano. A gente vê aqui o gráfico, ela vem se valorizando e muito nos últimos anos. Dando uma olhadinha nos seus indicadores, ela vem pagando então aqui bons dividendos. A média de dividendos é um pouco menor, está lá em 3%, mas realmente nos últimos anos aqui ela vem se destacando bastante, pagando mais de 8% em dividendos. O PL dela está até barato, comparando alguns outros anos. E aqui nós temos então uma empresa que não tem dívida, ela tem caixa, 0,22 aqui na parte de dívida líquida, então ela tem caixa para se manter, para expandir. A margem líquida, toda a sua operação, então toda a sua receita, cerca de 20%, 19,38% acaba virando lucro líquido, o que dá um ROI aqui de 17%, uma eficiência também bem interessante. Sempre que a gente encontrar uma empresa que tem um ROI maior que 10, já tá bom. Se chegar perto de 20 tá ótimo, e se for acima de 20 é excelente. Nós temos aqui uma ótima empresa com uma eficiência bem interessante em gerar lucro líquido, num setor que também pode se beneficiar bastante, que é o setor aqui portuário. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um outro vídeo aqui do lado, onde eu falo sobre 5 fundos imobiliários que também podem ter uma valorização com a queda da Selic. Então é bem interessante que a gente olhe para as ações, mas também para os FIs, que podem se valorizar e bastante com isso. Então dá uma olhadinha nesse vídeo. Muito obrigado, até ver semana que vem e falou!